Olá! Hoje mais um episódio do Descomplicando a Complexidade Junguiana. Espero que estamos conseguindo trazer de forma leve e mais simples a profundidade de toda essa teoria que é maravilhosa e que nos possibilita autoconhecimento e, consequentemente, despertar amor próprio, né? A autoestima e depois a autonomia de todas as pessoas. Jung, quando começou a construir a teoria, ele já estava bem adiantado na temática dos complexos afetivos e compreendia que a consciência egóica ela era invadida por vários complexos e não conseguia compreender direito o que estava por trás disso, né? E no meio desse construto todo, ele chega na conclusão de que existe um arquétipo chamado sombra, né? Ou seja, a sombra é uma marca primordial que representa como se fosse o gestor do inconsciente presente em cada um de nós. No fundo, ele percebeu que na hora que emerge a consciência, por volta de 2 anos e meio, 3 anos, que o ego se instala, é um complexo de ego, né? Imediatamente surge também o contraponto do ego, da consciência egóica, que é o arquétipo da sombra, né? Então, sombra é tudo aquilo que está fora da luz da consciência, né? E a sombra, de alguma maneira, é aquilo que ele chama de esqueleto no armário, é o que incomoda, é o que eu, de alguma maneira, nego, não quero aceitar em mim. E quanto mais eu não tenho consciência da sombra, mais eu projeto essa sombra no outro. E por isso que a gente diz, quando eu estou com muita raiva de alguém, ou quando eu estou muito apaixonado por alguém, esse alguém, na realidade, é uma projeção da minha sombra naquele objeto fora de mim. Eu tenho 2 formas de lidar com a sombra. Projetando, que é totalmente inconsciente, eu não sei que aquilo sou eu, e de alguma maneira recalcando, que é aquilo que o Freud trabalhava, inclusive, como eu já sei que eu tenho essa questão, porém eu nego, porque ela incomoda, porque ela me faz me sentir inferior, ou não adaptado a um padrão socioeconômico, cultural qualquer, familiar, e aí eu nego. Isso é muito comum, por exemplo, na questão da homossexualidade. Por isso que a gente diz que o indivíduo homofóbico, na realidade, ele tem uma homossexualidade não assumida, né? Isso fica muito claro, por exemplo, no filme Beleza Americana, no filme Milk, né, que deu o primeiro Oscar para o Champagne. Então, o indivíduo tem aquele ódio da homossexualidade externa porque ele está querendo destruir a homossexualidade interna e não vai conseguir. E aí é uma vida muito sofrida e a pessoa fica num nível de perversão enorme. E por isso que o Jung diz, o ego, a consciência egóica, ela recebe a pressão opositiva da sombra. Porém, a sombra necessariamente não é ruim, ela pode ser muito boa, por isso que o próprio Pitágoras falava de que a sombra em alguns momentos pode ser ouro puro. Por exemplo, um indivíduo que se acha inferior, que se acha, egoicamente falando, uma pessoa desimportante, insignificante, muito provavelmente na sombra vai ter um elemento, né, que é importante, que é significante e que muitas vezes se manifesta nos sonhos, porque os sonhos eles funcionam como uma balança compensatória para poder fazer com que a consciência do ego não fique tão em dissonância com o inconsciente pessoal e, consequentemente, o inconsciente coletivo. Então, esse primeiro eixo positivo a gente chama de ego e sombra. O ego e a sombra são sempre
tensionados. Porém, a estrutura do ego, o complexo de ego, ele tem um impulso necessário que a gente chama de adaptação e progressão ao mundo relacional. E para essa adaptação e progressão acontecer, o ego vai precisar construir persona, ou seja, máscaras de relacionamento social. A persona são instrumentos que também podemos chamar de arquétipos de relacionamento social. Aliás, esse é um outro dado importante que gera muita confusão. O Jung diz, olha, todo complexo, ele é um construto de temáticas presentes na natureza humana. Complexo não é bom ou ruim, ele é uma realidade humana, ele pode se tornar bom ou ruim, e no núcleo de um complexo sempre tem um ou mais arquétipos. O arquétipo e o complexo, então, estão mais ou menos em sintonia. É como se o complexo tivesse um núcleo, que é um arquétipo, e uma casca, que é a temática pessoal do indivíduo. Então, um complexo materno vai fazer com que eu aprenda a cuidar de mim e cuidar do outro. Quando esse complexo materno estiver negativo, eu não cuido de mim, ou não cuido do outro, ou quero cuidar de forma obsessiva e compulsiva só de mim ou só do outro, aí vira patológico. Então eu tenho que estar numa relação harmoniosa com o meu complexo materno, paterno, superioridade, inferioridade, porque são necessários. Eu não posso estar superior o tempo todo ou inferior o tempo todo. Quando um complexo ganha autonomia e unilateralidade, o indivíduo está doente. Ok, então voltando, o ego precisa da persona para se relacionar com o mundo. E você vai construindo personas. Uma pessoa saudável também, ela tem lá algumas personas bem estruturantes, né? Flexíveis e estruturantes. Persona, no meu caso, de coordenador de cursos do IGEP, de professor, que é diferente do que coordenador, de analista, que é diferente de professor e de coordenador, de esposo da Simone, que é diferente de tudo isso, de vizinho, de colega, e assim por diante, de cidadão. São situações diferentes. Se eu estou absolutamente identificado apenas com uma persona, por exemplo, a persona de professor, e quero agir como tal em todas as minhas relações, eu vou ser um chato absoluto e vou ser abandonado. E aí ativa o meu complexo de abandono e a coisa vai indo assim. Por isso que o Jung diz, a persona te leva para fora, para o mundo relacional. E aí ele entende que existe um arquétipo da ânima ou do ânimos, que na verdade são os representantes da alma, lato sensu falando. E a alma é aquele que está no portal da relação do inconsciente pessoal com o inconsciente coletivo, que te leva para o principal arquétipo de todos nós, que é o arquétipo central, ou a representação do si mesmo, que o Jung muitas vezes chama de Selbst, ou seja, é aquilo que tem a referência da divindade em nós. Por isso que muitas vezes, pegando a representação lá do livro Aion e o simbolismo de si mesmo, ele diz que o si mesmo se relaciona com a imago Dei, a imagem de Deus em nós, porque o sagrado está em nós. E daí que vem a grande diferença entre o relegere, né, e o religare. Relegere é se relacionar com esse sagrado interno, e aí você vai ficar independente das instituições religiosas, sem perder a verdadeira religiosidade e a espiritualidade, né? E a sacralidade da vida. E o religare é se colocar um sagrado que está fora de você e que muitas vezes a instituição religiosa quer cobrar o serviço de despachante para te conectar com esse sagrado, né? O que é uma grande maluquice, porque aí você perde a sua autonomia, que é o grande objetivo da obra junguiana, dar para o indivíduo a autonomia, a liberdade de escolha, né? Porque liberdade e autonomia é sinônimo de felicidade, de realização. Então, recapitulando, se o ego está em contraposição com a sombra, né,
a persona acaba ficando em contraposição com a ânima, ou com ânimos, né? Com esses psicopompos, que são os transportadores do ego para o mundo anímico e espiritual. Agora, veja, se o ego está construindo uma persona para se relacionar com o mundo, e ele é pressionado pela sombra, é óbvio que essa persona também vai ter movimentos reativos à persona. Por isso que, no senso comum, a gente acaba falando que existe uma tensão opositiva entre persona e sombra. Mas, na teoria mais profunda do Jung, a tensão opositiva é ego, né? Com a sombra, e a persona com a ânima ou com ânimos. Mas, como eu disse, se o ego precisa construir as personas consciente e muitas vezes inconscientemente, pressionado pela sombra e se defendendo da sombra, quanto mais ele constrói uma persona para se defender da sombra, como no caso do homofóbico, mais esse indivíduo vai ter, obviamente, uma persona que faz colisão com a sombra também, e que não vai permitir ele entrar em contato com si mesmo, onde ele vai projetar esse homossexual interno dele, que ele nega no mundo externo, e por isso que ele fica no armário, e muitas vezes ele nega até o próprio armário, no outro, querendo destruir o outro para destruir esse impulso que é dele. Lembrando que se essa homossexualidade é primária, é essencial, ela é um imperativo categórico, não é uma escolha, é uma realidade. E aí esse indivíduo, coitado, vai sofrer demais a vida toda, porque ele está lutando contra ele mesmo. Ou seja, é uma vida sofrida para ele e para o entorno relacional dele, né? E por isso que é muito importante um processo de olhar para si mesmo, né? De fazer aquilo que a gente chama de, primeiro, néquia, né, que é a descida ao mundo interno, e, ao mesmo tempo, a kenosis, o esvaziamento dos preconceitos. Porque se o indivíduo vai para uma análise, mas não está aberto para a kenosis, ou seja, para o esvaziamento, né, e não aceita a descida ao mundo interno, ou seja, as profundidades mais sombrias dele mesmo, e que são assustadoras, ele não vai conseguir resultado nessa análise. Então é melhor ele continuar buscando esse tipo de ajuda, né? Da terapia do ego, do cognitivo comportamental, que fica lá tentando, né? Da psiquiatria, que é uma psicofarmacologia comportamental, vai tomar o remédio para mudar o comportamento, vai fazer um monte de estripulia cognitiva para poder mudar o comportamento, mas a alma vai continuar lá, inexpressiva, embotada, e dando, né, o tempo todo sinais para ele, falando: querido, eu estou aqui, olha para mim. A razão da sua vivência é, de alguma maneira, permitir que eu me realize. Porque com a minha realização, a da alma, você também se realiza. Lembrando que você, ego, é finito. Você envelhece e morre. São os dois dramas humanos, né? A fantasia de jamais envelhecer e jamais morrer, que não vai ser conquistada nunca, mas a alma continuará. Então sirva a alma que você, de alguma maneira, perpetua este ego nesta existência, nessa alma que continuará o caminho. Essa é a ideia do Jung, quando ele diz, olha, um indivíduo que se realiza, ele permite que o inconsciente se realize. Ou seja, ele desconstrói a persona para que essa persona seja favorável à ânima e ânimo, seja favorável à alma. E ela favorável à alma, o indivíduo ganha um sentido maior. E, consequentemente, ele terá uma persona que muitas vezes vai questionar o mainstream, vai questionar o padrão dominante dos códigos de conduta, que são moralistas, mas necessariamente não são éticos. Então, quando você se conecta à alma, você se conecta à ética. Por isso que a alma, ela não é moral, a alma é ética. A alma é quase que imoral diante de muitos padrões dominantes, né?
E principalmente num mundo com tanta preconceito, né? Racial, preconceito de gênero, preconceito de riqueza, preconceito de raças e de religiões e assim por diante. Então, assim, quando a gente consegue ganhar esse autoconhecimento, compreendendo que temos uma estrutura de ego que pode servir a alma e fazer uso da persona para esse servir a alma, né? Ele vai ter menos conflito, menos neurose. Quando esse ego está todo voltado para uma persona adaptada ao social, né? Fazendo esse monte de curso, né? Desses coaching, desses mentores, desses monte de coisa para ter sucesso. O que é sucesso? É ganhar dinheiro, ter seguidor, ficar rico e assim por diante. Mas para fora e sem ir para o mundo interno, esse indivíduo vai ficando cada vez mais infeliz. Depois chegam a uma condição de, quando a gente vê vários casos, tem um monte de dinheiro, não tem alma. E acaba cometendo suicídio, acaba ficando dependente de alguma coisa, ou acaba tendo o risco de cometer atitudes absolutamente inadequadas, pego e acaba sendo preso. É o que a gente chama de enantiodromia, é o pêndulo que vai para o outro lado, né? Ou seja, é a crise. Mas a crise também é uma oportunidade que o próprio self, que é a representação divina em nós, está dando para aquele indivíduo fazer o quê? Tomar consciência do si mesmo, tomar consciência do self. Por isso que eu sempre digo, o self e a alma, a dimensão anímica espiritual em nós, pede para que o ego olhe para ele. E manda mensagens através dos sonhos, manda mensagens através dos sintomas, manda mensagens através de eventos sincronísticos, manda mensagens através de insights criativos. E é por isso que num consultório de um analista junguiano, a gente trabalha essas 4 coisas, né? Sonho, imaginação ativa, que equivale ao sonho e é um processo criativo já com uma consciência rebaixada, elementos sincronísticos que acontecem ao longo da vida, mesmo sendo sincronicidades completamente ilógicas, mas a sincronicidade não tem lógica, porque ela não está presa ao tempo e espaço, e sintomas físicos e sintomas relacionais, né? Tipo acidentes, assaltos e assim por diante. Bom, então, o objetivo maior da minha fala aqui hoje é deixar claro assim: ego faz contraponto com a sombra, persona faz contraponto com a alma. Porém, um ego que está muito defendido da sombra, ele vai produzir uma persona que vai estar a serviço dessa defesa dele com a sombra. Então, essa persona também vai estar fazendo um contraponto com a sombra. Ok? Abraços, espero ter contribuído e simplificado à medida do possível essa complexidade toda, e até uma próxima oportunidade. Peço que ajudem na divulgação do canal, que mandem comentários, né, e que contribuam para que a gente consiga cada vez mais ajudar pessoas a compreenderem este conhecimento que, na minha visão, é extremamente essencial e urgente para este mundo tão desalmado, tão materializado, tão unilateralizado que nós estamos vivendo. Abraços, até!